Meus amigos, muito boa noite. Que nesse instante nós possamos estar ligados aos nossos amigos espirituais, tão queridos companheiros que acompanham os nossos passos, que a gente possa sempre manifestar essa gratidão a eles, pela certeza da presença deles junto de nós. E que nesse instante nós estejamos juntos, né, para vibrar por este mundo, por esta cidade querida e amada, por esse grupo de estudos também tão interessado no bem e na paz. Nós vamos, então, fazer uma conversa, né? A gente sempre conversa e a gente vai conversar sobre um assunto assim de grande, de extrema importância. E eu vou, então, estar compartilhando com vocês algumas informações que serão, assim, muito importantes para o nosso trabalho, né? Então, vocês já devem estar imaginando de quem nós vamos falar, né, nesta noite. E aí está, meus amigos, nós vamos fazer, assim, uma conversa muito querida ao nosso coração, a partir deste amigo que nós vamos estar, assim, conversando, né? Vocês já viram, né? Nós vamos estar, assim, conversando sobre Jesus. E sobre Jesus, eu coloquei aqui, meus amigos, aquela pergunta do Livro dos Espíritos, que é justamente a questão 625, não é? Em que Kardec pergunta assim, qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem, né? Para lhe servir de guia e modelo. É a menor resposta do Livro dos Espíritos, Jesus. Então, este ser especial, não é que é assim, o construtor dessa terra que nós estamos habitando, não é ele, Jesus. Então, nós vamos conversar um pouquinho nesta noite a respeito de Jesus, né? Em que nós vamos ver, né, que além dele ser esse espírito bondoso, amoroso, como ele se diz, eu sou o pastor das almas, né? E ele nos afiançou, eu sou o bom pastor, como está lá no Evangelho de João, no capítulo 10, e ele vai dizer, não é, que ele cuida de todas as suas ovelhas. E nós vamos, então, ver que ele, em realidade, é o caminho. Quais são as armas, vamos assim, que ele utiliza para toda essa caminhada? Mansidão, amor, abnegação e misericórdia. Então, o seu dia a dia, nós vamos, então, ver algumas situações da vida de Jesus, né? O dia a dia é justamente com essas características: mansidão, amor, abnegação e misericórdia. Ele é a luz do mundo, né? A doutrina que Jesus ensinou, então, tinha como base o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí, para falar a respeito de amor a Deus, né, eu fui colocando aqui, né, esta figura que é justamente a parábola do bom samaritano. É bom, então, lembrar, não é, que Jesus ele tinha os ensinos dele e tinha, então, as parábolas. Então, esta é uma parábola, quer dizer, uma história em que ele vai contar para falar a respeito
deste amor a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. E aí vocês lembram, né, dessa parábola, né, que era um homem, não é, que descia de Jerusalém para Jericó e ele foi assaltado, ficou caído na rua, né? Passou o levita, que era uma pessoa que conhecia os assuntos da igreja, e depois passou o sacerdote olhou de longe e eles foram adiante. E aí chegou um samaritano que era um homem um pouco marginalizado, porque ele vivia numa cidade que se destoava, vamos assim dizer, do contexto daquela época. E ele, que era um homem que era mal visto, ele vai então parar, ele vai atender, e ele vai, vocês viram lá, ele saltou do seu cavalo para atender aquele homem, né? E ele, então, vai colocar o homem no seu cavalo e vai levá-lo a uma hospedaria e diz assim, olha, eu estou pagando agora, mas o que ele gastar a mais, eu depois acerto. Então, nesta parábola que a gente está falando assim rapidamente, nós vamos ver, então, essa orientação. Amar ao próximo, ter cuidado com o próximo. Esse próximo é a pessoa mais importante que eu vou ter, então, na minha frente. Então, ele está sinalizando para nós, ou melhor, a doutrina de Jesus está sinalizando para nós, né, que nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, nesse impulso, né, da gente fazer ao próximo aquilo que a gente gostaria que todos fizessem conosco, né? Então, a base da doutrina que ele ensinou era justamente esta: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Jesus criou a primeira escola ao ar livre, né? Ele trabalhava, e nós vamos ver em todo o aspecto que ele aproveitava todas as oportunidades para ensinar. Então, ele conversava, ele ia perguntando, ele proferia instruções, ele contava histórias. Então, assim, e eu achei interessante essa questão. É uma escola ao ar livre. Então, nós estamos na praça, nesta praça que existe aí, a gente começa a conversar sobre Jesus. E a gente está instruindo, né? Bom, todos os encontros de Jesus eram transformadores. Vocês olhando essa imagem, vocês lembram desta passagem? Sim, é a passagem em que Jesus encontra Zaqueu. Não havia uma pessoa que passasse, não é, por Jesus que não recebesse dele, então, este cuidado, esta atenção. Então, aí está, vamos rever essa imagem, né? E vamos rever essa história. Depois a gente pode estar conversando sobre ela com mais vagar, né? Mas, de qualquer maneira, era o Zaqueu, que era o chefe dos publicanos, que era um homem de má vida, era um homem mal visto, e aí, então, o coração dele já estava assim um pouquinho inconformado, né? Vocês já viram quando a gente vê uma pessoa que não nos considera, né? Uma pessoa que não nos olha muito bem, o que vai fazer? A gente sente aquele olhar. Então, o Zaqueu já estava cansado de tudo aquilo, ele disse, quero ver Jesus. E ele, então, vai saber, através do ceguinho, que Jesus vai passar pela cidade de Jericó.
Então, nessa hora, ele se empenha, não, eu quero ver Jesus. Eu vou ficar atento, porque eu sei que Jesus está sempre acompanhado da multidão. Quando eu ouvir aquele barulho, eu vou correndo. E aí, então, foi o que ele aconteceu, mas ele era baixinho. Ele sobe numa árvore e Jesus diz, vem, que eu vou jantar na tua casa. Os discípulos ficam assim, um pouco perturbados, mas como? Vai jantar na casa de um homem de uma vida? E Jesus não ouve, e Jesus vai. Então, a partir daquele dia, a vida de Zaqueu muda, e depois nós vamos conversar a respeito dessa vida. Uma outra passagem que nós vamos ver é justamente da mulher hemorroíça, quer dizer, era aquela mulher que tinha um fluxo de sangue contínuo por 12 anos. Ela ouve que Jesus vai passar por ali, e ela vai, ela segura na borda do casaco, né, do rabi, e fica curada. E então, nós vamos ver, né, que ele cativava pela sua maneira segura. Então, todos estavam seguros que ia acontecer algo quando Jesus passasse por nós. Então, ele criava assim, uma atmosfera prazerosa, sem barreiras, né? Ele ouvia o que não diziam. Olha que coisa importante, meus amigos. Ele ouvia aquilo que não diziam. Seus relacionamentos eram edificantes, o bem sempre preponderava. Quer dizer, ele, como também espírito superior, ele percebia o entorno e ele sabia que ele podia ajudar. Alguém está me dizendo assim, mas como é que nós vamos poder chegar até lá? Como é que nós vamos, então, um dia, olhar uma pessoa, perceber que ela está pedindo a nossa ajuda sem que ela peça? Isto também faz parte, né, meus amigos, desse nosso crescimento espiritual, desta nossa sensibilização. Na medida que nós vamos penetrando estas informações, nós vamos, então, ficando mais perspicazes, perspicazes. Vocês sabem aquela vez que uma pessoa chega perto da gente e a gente sente que a gente precisa falar alguma coisa e a gente fala, a pessoa engraçado, eu não falei nada e ela falou. É porque nessa hora a gente também tem essa ligação com os amigos espirituais e a gente fala, né? Uma outra passagem que nós vamos encontrar é essa. Olhando esta imagem, vocês lembram que situação foi essa? Isso mesmo que vocês estão pensando, né? É o encontro de Jesus na casa de Marta e de Maria. Então, Jesus gostava muito dessa família e ele sempre passava por ali para descansar, para repousar. E quando ele chegava, a Maria imediatamente sentava aos pés dele. E a Maria reclamava, Senhor, mas você não está vendo? Tem tanta coisa ainda para fazer e Maria vai estar sentada aí? E ele vai dizer que a Maria escolheu a melhor parte. Né? Então, vamos ver, Jesus jamais atendeu a quem quer que fosse que não oferecesse diretriz para o autoconhecimento. Então, os encontros de Jesus, nisso que Jesus está falando, ele está dizendo assim, olha, Maria, olha, Marta, tem muita coisa para fazer dentro de casa, mas na hora em que eu chego aqui, minha gente, eu estou aqui também refletindo com vocês. Na hora que Jesus chega, olha só, nós vamos deixar tudo isso aí, porque a gente vai ter tempo, porque agora nós vamos fazer uma instrução.
E em cada encontro dele, ele dava, então, essa diretriz para o autoconhecimento, né? E aí, meus amigos, olha só o que a gente encontrou lá no Evangelho de Mateus. Ele nunca desistia de ninguém. Este momento que nós estamos vendo aí era o momento em que ele sentava conversando com fariseus. Os fariseus eram aqueles que escreviam as letras, escreviam as informações, escreviam os conteúdos, mas era assim, eles escreviam uma coisa, mas o dia a dia deles não correspondia, não é? Tanto é que Jesus realmente chamava de hipócritas. Eles escreviam uma coisa que era lei para os outros, mas para eles não. E aí a gente vai perguntar assim, mas olha só, mas como é que Jesus vai sentar e conversar com aqueles homens que ele sabe que são hipócritas? E ele disse assim, ele não desistia de ninguém, porque ele sabia que ele podia, todo tipo de informação que ele dá era, digamos assim, era um suporte, era uma maneira, era mais uma forma, era mais uma tentativa que ele tinha para que aquelas pessoas, então, refletissem. Então, quando ele era convidado para ir à casa de alguém, mesmo que fossem os fariseus e os discípulos diziam assim, mas como o senhor vai chegar e vai se alimentar lá? Era como se dissesse assim, eu estou fazendo um investimento. Tá? Então, é muito interessante. E aí, meus amigos, olha só, Jesus era portador de sabedoria. E ele sabia que não podia falar de paz a quem estivesse com o estômago vazio. Vocês lembram justamente quando ele vai falar, ele vai acontecer aquela multiplicação de pães e de peixes. Quando os discípulos olham para ele e dizem assim, olha, essa multidão é muito grande, a gente não tem como alimentar todo mundo. E Jesus pergunta em si, quantos pães tendes? Como ele disse assim, o que tendes? E aí eles vão dizer que tinham 3 pães e que tinham 5 peixes. E aquele cesto chega perto de Jesus, e Jesus, então, vai multiplicando aquela comida de maneira que todos ficam satisfeitos. Mas o que seria, afinal de contas, que tipo de comida era essa, né? Nós vamos ver, meus amigos, que, em realidade, a informação de Jesus era a grande comida que aquelas almas precisavam. Então, em realidade, eles receberam aquele pedaço de pão, aquele pedaço de peixe. Então, nós estamos vendo aí os amigos se organizarem para fazer a distribuição, mas o importante é que o grande significado disso era a nutrição espiritual. Como a dizer, os espíritos, todos nós que somos espíritos imperfeitos nesta terra, nós precisamos da mensagem de Jesus para que a gente esteja, então, saciado, né?
E então nós vamos ver que Jesus plantou as bases da família universal. Quando ele disse: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Então, nós vamos lembrar, não é, desta passagem também, que está lá em Mateus, quando alguns vêm buscar Jesus e os irmãos ficam assim preocupados, e ele diz: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que conhecem e que praticam a lei que meu Pai mandou. Isto quer dizer, meus amigos, que nós todos fazemos parte dessa grande família espiritual. A nossa família carnal é formada, assim, por esses espíritos com os quais a gente tem essas ligações mais diretas, mas todos os outros são nossos irmãos, fazem parte da nossa família universal, somos todos filhos de Deus. Então, se nesse instante nós temos uma necessidade, se o outro tem uma necessidade, nós vamos então nos reunir, porque ele também é meu irmão. E aí, meus amigos, vocês vejam bem, nós nesse instante, em meio a essa pandemia, nós temos os nossos irmãos que sofrem porque muitos desencarnaram da sua família, não é? Houve amigos que perderam, vamos dizer assim, perderam, entre aspas, né? 3, 4 companheiros da sua família. Então, nesta hora, nós que acreditamos em Jesus, o que a gente vai fazer? A gente vai ajudar, a gente vai acolher, a gente vai amparar e a gente vai dizer palavras que vão realmente ajudar. Se é aquele que está precisando de uma cesta básica, meus amigos, nós vamos fazer o nosso esforço e a gente vamos nos juntar para que a gente possa dar uma cesta básica àqueles irmãos. Vocês estão entendendo? Ah, não, mas o meu dinheiro não. Meus amigos, de repente, com um pouquinho nosso, com um pouquinho do outro, nós podemos ajudar a muitos irmãos. E a gente volta àquela imagem em que a gente viu, mas Jesus dizendo, eles não podem sair daqui com o estômago vazio, nós precisamos ajudá-lo. Então, a gente lembra muito disso e a gente, então, vai fazer, meus amigos, a nossa parte. O que nós estamos aprendendo com Jesus é como se ele dissesse assim para todos nós: olha, nós todos somos irmãos, nós todos somos filhos de Deus, nós formamos essa grande família universal. Então, o que eu posso fazer pelo outro, pelo meu irmão, é realmente ajudar. E a gente vê, então, que Jesus vivia assim, a vida dele, né? Era uma sinfonia. Ele conversava com todos, ele envolvia a todos. Todos os seus atos no dia a dia eram de ajuda ao próximo. Então, ele vivia esta sintonia, essa sinfonia, vamos assim dizer, sinfonia é uma música, não é? Essa música era o amor. E ele estava sempre disposto a ajudar. Nós não vamos encontrar uma passagem na vida de Jesus em que ele estava simplesmente descansando. Alguém está me dizendo, olha, mas Jesus era Jesus. Sim, Jesus, ele era Jesus. Mas ele procurou, através das instruções, dizer para a gente que valia a pena a gente descansar, nos nossos descansos, não é?
Aí alguém está me dizendo assim, olha, mas depois do almoço, eu tenho que descansar um pouquinho. Olha, eu vou confessar para vocês que eu também faço isso, né? Depois do almoço, a gente descansa um pouquinho. Mas, meus irmãos, quantos, não é, a ajudar? Quantos a amparar? Então, a gente pode dar uma ligadinha para aquele parente que a gente não viu há muito tempo e a gente está dando um abraço. De repente, é aquela nossa vizinha que está sozinha e a gente pode também dar um abraço. Ou melhor, nessa hora a gente não pode dar um abraço, mas a gente pode falar pelo telefone, como vai? Tudo bem? Você está bem? Você está precisando de alguma coisa? São formas que a gente tem da gente estar ajudando, estar envolvendo, a gente pode estar amparando. E aí, meus irmãos, nós vamos encerrando com esta frase que também é de Emmanuel, que também é muito importante. Ele diz assim, olha, se tens notícia do Evangelho no mundo de tua alma, prepara-te para ajudar infinitamente. Um cristão sem atividade no bem é um doente de mau aspecto pesando na economia da sociedade. A terra é nossa escola e nossa oficina. A humanidade é a nossa família, sirvamos. Então, Emmanuel, ele então está aqui dizendo, olha, se a gente tem notícia do Evangelho, e olha só, o que o Evangelho, qual é a mensagem básica, a mensagem raiz do Evangelho? É amar o próximo como a nós mesmos. Não é? Todas essas passagens que a gente foi vendo a respeito de Jesus nos dizem a respeito disso. Amar o próximo, considerar o próximo, o que você pode fazer pelo próximo? Mas aquela pessoa, sim, aquela pessoa pode ser complicada, mas olha só, meus amigos, eu estou aprendendo que eu posso abraçar uma pessoa de longe. Como é que eu faço isso? Pelo pensamento. Então, meu filho está distante de mim, eu não vejo há muito tempo, tenho muita saudade, então eu plasmo na minha mente que eu estou ao lado do meu filho e que eu estou abraçando, então eu estou visualizando aquele abraço. Vocês entenderam? Aquela pessoa com quem eu tive assim, alguma adversidade, eu também vou visualizar aquela pessoa e vou, então, abraçar. E espiritualmente eu vou estar pedindo perdão. Aquela criança que está ali na rua, que a gente vê que os pais estão distraídos na sua educação, largaram o menino ali, é alguém que pode também ser envolvido e ser levado a caminhos difíceis. Então, eu vou pensar naquele menino e eu vou orar por ele, e eu vou pedir, então, ao anjo de guarda dele, que com essa minha vibração ele possa ajudar. Então, meus amigos, nós podemos fazer muito, mesmo durante essa pandemia. Então, é isso que Emmanuel quer dizer aqui para nós. Se eu tenho notícia do Evangelho, e mais uma vez repetindo qual é a base do Evangelho, é o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, todos somos filhos de Deus. O que a gente pode fazer? Ele diz aqui, prepara-te para ajudar infinitamente. Ajudar sempre. Ah, mas olha só, ninguém me ajuda. Gente, olha isso,
era uma atitude de quando eu era muito egoísta. Agora só a minha família. Não, eu não sou assim. A minha família aumentou muito. É o meu vizinho, é aquela pessoa que passa por ali, é aquela senhorinha que está mais entristecida, e são aqueles meus amigos que, nesse instante, eu passo a ajudar com a minha cesta básica, eu passo a ajudar com uma ligação, com uma mensagem no Zap. Ou então, nós tinha uma senhora que ela fazia assim, tinha notícia de uma pessoa que desencarnou violentamente, ela pegava aquele nomezinho e ela orava. Às 6 horas da tarde era a hora do Ângelus, né? A hora que se ora muito por Maria Santíssima, ela então orava. Então, aqui, Emmanuel diz, um cristão sem atividade no bem é um doente de mau aspecto. Eu não quero ser isso, não. Pesando na economia da sociedade. Ele não contribui, é como se ele tivesse com as mãos cruzadas. E Emmanuel diz, a terra é nossa escola e nossa pátria. A humanidade é a nossa família. Sirvamos. Então, é como se a gente tivesse que utilizar aquele avental assim. Posso ajudar? Se eu não puder falar, eu sei que eu posso pensar. Eu posso vibrar no bem por aquela pessoa, pelas nossas criancinhas, pelos nossos filhos, nós podemos. Então, queridos amigos, essa é a nossa mensagem. Eu vou deixar aqui, assim, esse slide, Jesus, protegendo a nossa terra, essa é a maior certeza que nós temos. Então, nós vamos orar, nós vamos agradecer esse instante que nós passamos pensando em Jesus, e a gente vai agradecer a Jesus, Jesus amado, guia de nossas vidas, o bom pastor que nos deu a certeza que nenhuma das suas ovelhas ficaria perdida. Nós estamos aqui agradecendo esse instante em que estamos na nossa casa espírita, na casa espírita virtual, que atende a tantos e tantos irmãos. Nós queremos, nesta hora, envolver a todos esses irmãos, pedir que as falanges do bem, nesta hora, que também nos assistem, possam envolver aos irmãos aqui da nossa redondeza. Cada um de nós está na sua casa nesse instante, a nossa redondeza, as praças, as ruas, e que, se porventura nós pudermos também pedir pelos espíritos que aí se encontram muitos sem a informação a respeito da vida espiritual, que eles possam ser envolvidos, acolhidos, orientados, encaminhados para essas colônias espirituais que ficam aí acima desta cidade que é Barra do Piraí. Muito obrigada, queridos amigos espirituais, e que nós possamos guardar em nossos corações a riqueza desses ensinamentos que nos dão vida nova. Que assim seja. Muito obrigada, queridos amigos. Muita paz.